Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 47, intitulado A Grande Pergunta. Passagem bíblica, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Disse Jesus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Considerações de Emmanuel e do Chico. Lembrando sempre, as considerações deles é para facilitar o entendimento das passagens bíblicas. Assim fica mais fácil para que a gente possa compreender e seguir os passos do Cristo, o grande Mestre Jesus. Vamos lá. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvisse o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e propõem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que é oportuno a pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, as recomendações do seu verbo sublime. É grandioso, é fantástico. Como nós somos vaciladores da fé. Não colocamos-as em prática com humildade, com simplicidade, porque já sabemos toda a verdade, já entendemos a verdade, mas ainda nos apegamos em vaidades, em coisas transitórias, e nos perdemos em nossas evoluções. Mas para facilitar um pouquinho mais esse entendimento, para que a gente entenda onde foi buscado essa reflexão de Emmanuel e do Chico, vamos lá fazer uma reflexão em alguns capítulos, alguns versículos de Lucas 6, porque aí fica mais fácil para a gente entender, porque é tirado diretamente da Bíblia. Aí vai ficar mais fácil para nós. Vamos lá, iniciando assim. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa e cravou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Deu para entender? Mas agora dá para ficar mais claro que a nossa caminhada é um pouco mais séria. Não dá para ficar brincando de evolução, porque nós vamos perder a nossa oportunidade. Aí vem o Chico e Emmanuel fazendo uma reflexão, nos mostrando no texto dele assim: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Será que nós precisamos morrer para entender que o Cristo se faz presente conosco o tempo todo, como diz o texto na sequência que eu vou terminando de ler agora? Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. Qual o propósito de achar que depois da morte que nós vamos encontrar o Cristo, que nós vamos encontrar a salvação, se ela realmente é algo construído por nós, como a Bíblia diz? Se construirmos em cima de uma rocha, estamos alicerçados. Se construirmos em cima da terra sem um alicerce, estamos fadados ao fracasso. O mestre continua. O mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Quem tem dúvida disso? Olha nós aqui multiplicados. Antes eram 12, depois 70 ou 72 e depois 500. E hoje são milhões pelo mundo inteiro. Será que não dá para compreender que você é um multiplicador, que eu sou um multiplicador do Evangelho do Cristo? Do amor, da luz, da paz, da humildade? O que precisa fazer mais? Se o Mestre prometeu o Consolador e ele chegou para nós, está presente hoje, porque todos nós sentimos a necessidade de estudar, indiferente do segmento religioso. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Só assim que você não vai estar sujeito a ser manipulado pelos falsos profetas. Maldito o homem que confia no homem. Nas considerações do Emmanuel continua assim: é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Será que nós vamos esperar ir ao templo, encontrar um Jesus na sua frente fisicamente? E se Jesus aparecesse na sua frente, o que você falaria com ele? O que eu falaria com ele? Será que eu teria que pedir mais explicações? Qual que é o caminho, a verdade e a vida? Se ele já nos disse isso várias vezes, de várias maneiras. Vocês farão o que eu faço e muito mais. Só precisa ter fé e colocar em evidência o amor que emana do seu coração. Porque o Criador do universo está presente o tempo todo. Se nós estamos aqui, é porque foi criado alguma coisa. E o Jesus esteve aqui para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. E nós, a partir da hora que nós aprendemos, nós temos a obrigação de passar esses ensinamentos para frente. Simples assim. Que possamos nos encontrar em outra oportunidade, se assim for a sua vontade. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.